O Brasil investe hoje 22 bilhões e 500 milhões de reais em serviços básicos de saneamento, conforme os dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, o ano base de 2022. O número parece satisfatório, mas ainda é insuficiente para cumprir as metas do novo Marco Legal do Saneamento até 2033, segundo uma análise do Instituto Trata Brasil. O mais recente estudo mostra que, segundo estimativa do Plano Nacional de Saneamento Básico, ainda são necessários cerca de 551 bilhões de reais, referente a junho de 2022, para alcançar as metas de universalização. O advogado especialista em direito ambiental, Caio Freitas, analisa o cenário. Para ele, o avanço na cobertura dos serviços não ocorre na velocidade desejada pela falta de priorização política do assunto. O saneamento básico nunca esteve, ou poucas vezes esteve, tanto em evidência na mídia e no debate público como agora, desde a aprovação do novo marco legal. A mídia faz uma cobertura constante sobre o assunto, mas ainda assim parece que isso não foi capaz de mobilizar as autoridades para destinar recursos especificamente para que os projetos e as obras possam acontecer. Talvez ainda prevaleça no setor aquela antiga máxima de que o saneamento básico não é um setor a ser priorizado porque as obras decorrentes não geram grande visibilidade por serem obras enterradas e por isso não dão voto. A jornada rumo à universalização do saneamento básico no Brasil ainda é longa, conforme o estudo do Trata Brasil. Para que toda a população tenha acesso aos serviços de água e esgotamento sanitário, é fundamental aumentar os investimentos para ampliar a infraestrutura básica do setor. Até 2033, são necessários 46 bilhões e 300 milhões de reais anuais ao longo dos próximos anos. Na opinião da presidente executiva do Instituto Trata Brasil, Luana Preto, o Brasil investe por ano muito menos do que seria preciso para atingir a meta de universalização do saneamento em 2033. Em Roraima, por exemplo, 100% dos municípios são irregulares, na Paraíba 63%, no Piauí 61%, no Acre 56%, né? Então a gente está falando ainda de municípios onde a companhia de saneamento não conseguiu comprovar que vai fazer esses investimentos. E esses municípios que estão irregulares, eles historicamente investiram muito pouco em saneamento básico, né? A macro-região norte teve o menor investimento do quinquênio, com cerca de 5 bilhões de reais, o que representa aproximadamente 5% do total. Trata-se da região com os piores indicadores de atendimento. Sob perspectiva estadual, o Amapá teve o menor investimento no período, somando apenas 108 milhões e 400 mil reais entre 2018 e 2022, menos de 0,1% do total, segundo o levantamento. Reportagem Lívia Azevedo. Entidades de direitos humanos lançaram na capital paulista a campanha estadual permanente de prevenção e combate à tortura, que visa coibir a prática em diversos locais, sobretudo presídios, sistemas educativos, comunidades terapêuticas e também a cometida contra a população em situação de rua. A data do lançamento da iniciativa coincide com os 20 anos do massacre da Sé, ocasião em que 7 pessoas em situação de rua foram assassinadas e agentes de segurança se tornaram suspeitos. A principal ferramenta da campanha é a criação de um site que servirá de canal de denúncias que poderão ser feitas sob anonimato. Por meio do site, também será possível agendar um horário com o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana de São Paulo, o CONDEP, o SOS Racismo e a Ouvidoria da Polícia do Estado de São Paulo. O recurso deve ainda facilitar reencaminhamentos de casos ao Programa de Vítimas e Testemunhas e também ao Centro de Referência e Apoio às Vítimas.
O presidente do CONDEP, Adilson Souza Santiago, disse que a intenção é que um primeiro relatório gerado a partir dos registros na Central de Denúncias seja consolidado e divulgado em um mês até o fim de setembro. Da Global Serviços Comerciais, Gilvan Costa. O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgou nesta terça-feira a atualização de 2023 dos recortes metropolitanos e aglomerações urbanas. O documento mostra a criação de uma nova região metropolitana no estado de Goiás, a inclusão de um novo município na região metropolitana de Belém, no Pará, e a adequação das regiões metropolitanas do estado do Maranhão. Em Goiás foi criada a região metropolitana do entorno do Distrito Federal, composta por 11 municípios. Já no Maranhão, a região metropolitana da Grande Pedreiras foi incorporada como um dos recortes metropolitanos vigentes no estado. No Pará, o município de Bacarena foi adicionado à região metropolitana de Belém. As regiões metropolitanas e as aglomerações urbanas são recortes instituídos por lei complementar estadual, de acordo com a Constituição Federal, visando integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. Atualmente, das 27 unidades da federação, 4 não possuem regiões metropolitanas. Da agência Rádio Gov em Brasília, Luciano Seixas. Essa é a hora, não tem tempo a perder. Com os cursos de conclusão acelerada da Faculdade UniBF, agora vai. Graduação a partir de 1 ano e meio e pós-graduação a partir de 4 meses. São mais de 1.200 cursos de ensino à distância, para dar a virada que a sua carreira precisa. E o melhor, parcelas que cabem no seu bolso. UniBF é para quem não tem tempo a perder. Acelera, agora vai. Informação UniBF 22 99951 0907. De norte a sul do país, o número de candidaturas aos cargos de prefeito, vice e vereador caiu 18% em relação às últimas eleições em 2020. Exemplo disso é a cidade de Blumenau, em Santa Catarina, onde o número de candidatos a prefeito nessas eleições caiu a menos da metade, passou de 12 para 5. Candidatos a vereador passaram de 371 em 2020 para 184 este ano, segundo o Tribunal Superior Eleitoral. A queda tem explicação. Segundo o cientista político Eduardo Green, os partidos políticos estão muito pressionados pelo financiamento de campanha e, com o orçamento apertado, é importante investir nas candidaturas mais promissoras, o que significa dizer apoiar quem tem mandato, explica Green. A segunda é uma novidade frente a 2020, que é o aumento de federações partidárias. Uma federação funciona como se fosse um partido, se tem 2 ou 3 partidos juntos, eles têm que lançar o mesmo número de candidatos como se fosse um partido. Então isso significa dizer que ao invés de ter 3 partidos lançando candidatos, eles juntos reduzem. No mesmo dia em que o registro das candidaturas se encerrou nos TREs de todo o país, 15 de agosto, o Tribunal de Contas da União entregou à Justiça Eleitoral uma lista com 9.700 nomes. São pessoas cujas contas foram julgadas irregulares nos últimos 8 anos, se tornando, portanto, inelegíveis. O advogado eleitoral Alexandre Rolo explica o que pode levar um candidato a ficar inelegível. Então, condenações por improbidade administrativa, que geram inelegibilidade, condenações criminais também geram inelegibilidade e rejeição de contas pelos tribunais de contas também geram inelegibilidade. Mas só na lei da ficha limpa são 17 hipóteses de inelegibilidade diferentes. Mas o advogado ressalta que a lista repassada à Justiça Eleitoral trata-se de uma informação que ainda será examinada em cada caso concreto e ainda não é uma decisão. Lembrando que o primeiro turno das eleições será no dia 6 de outubro e o segundo turno está marcado para 3 semanas depois, dia 27 de outubro. O Brasil tem mais de 155 milhões de eleitores e apenas os que têm domicílio eleitoral em Fernando de Noronha e no Distrito Federal não irão às urnas neste pleito. Reportagem Lívia Brás. Uma espécie nova de árvore frutífera foi encontrada na área do Monumento Natural Municipal da Pedra de Itaucaia, em Maricá, região metropolitana do Rio. A descoberta da árvore, uma parente próxima das jabuticabeiras, foi feita pelos pesquisadores do Jardim Botânico Tiago Fernandes e João Marcelo Braga. O estudo indica que a árvore de 7 metros de altura é única no mundo. Segundo o pesquisador Tiago Fernandes, apenas um único indivíduo da espécie é conhecido até o momento.
Tiago Fernandes acrescentou que desde o século XIX a região tem provocado o interesse de naturalistas, inclusive de Charles Darwin, o naturalista, geólogo e biólogo britânico que visitou aquela área em 1832 e se hospedou na histórica fazenda Itaucaia, onde houve a descoberta da espécie. Para o pesquisador, essa descoberta trata-se de um avanço para a ciência. Da Global Serviços Comerciais, Gilvan Costa. Uma das bases em que se apoia o sistema de defesa do consumidor brasileiro é o direito à informação. E foi justamente baseado nesse direito que o Supremo Tribunal Federal validou uma lei do estado de Mato Grosso do Sul que obriga as empresas de telefonia a informarem ao cliente, na fatura, a velocidade média diária de conexão entregue. A ação foi ajuizada pela Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações, a ABRINT, que alega que as leis de telecomunicações são de competência privativa da União. Além disso, a decisão cria desigualdade no tratamento de usuários pelo país. Mas a advogada do consumidor, Sandra Diniz, explica que o enfoque dado pelo relator, o ministro Alexandre de Moraes, trata de direito do consumidor e não de telecomunicações. Não houve violação de competência privativa da União porque não estava tratando de telecomunicações em si. Ele trouxe o enfoque da lei no sentido de que é um direito do consumidor. O direito do consumidor de ter uma transparência, uma proteção no maior controle dos serviços que foram contratados. A lei que motivou a ação no STF é válida apenas no estado onde foi promulgada, Mato Grosso do Sul. Mas nada impede que outros estados adotem leis semelhantes, ou até mesmo que uma lei federal imponha a mesma obrigação a todo o país. O procurador e especialista em direito do consumidor, Roberto Pfeiffer, ainda enxerga outra possibilidade. A Anatel edite norma reguladora que também obrigue as empresas a efetivar a informação de entrega diária da velocidade da internet. Mas, enquanto isso não acontecer, o definido pela lei do Mato Grosso do Sul vale exclusivamente para aquele estado. Reportagem Lívia Brás. Reúna os amigos e a família e vá ao Bona Pizza. O funcionamento é de segunda a segunda até às 10 da noite. Localizado na praça de alimentação do Friburgo Shopping, o Bona Pizza oferece pizzas doces e salgadas, lanches rápidos, sucos e refrigerantes. Bona Pizza do Shopping da Praça. Telefone com WhatsApp 2523 3025. 2523 3025. A inteligência artificial tem revolucionado o mercado tecnológico. Além disso, diversos setores têm aproveitado a inovação para melhorar o desempenho e alcançar resultados ainda mais satisfatórios. Mas existem outras áreas interessadas nessa nova ferramenta. O Ministério Público do Rio de Janeiro começou a utilizar a inteligência artificial para auxiliar nas eleições deste ano. De acordo com o órgão, um robô vai ajudar na análise de registros de candidaturas. Na opinião do advogado especialista em direito eleitoral, Vladimir Belmino de Almeida, a inteligência artificial pode ser uma boa aliada nas campanhas eleitorais. Ela pode ser aplicada na organização de campo, dos correligionários, na área de contabilidade, na área jurídica, comunicação, marketing, definição de estratégia, em toda a amplitude da campanha que houver a possibilidade do marketing. Então, deve ser uma campanha eleitoral de que pode ser utilizada fartamente da inteligência artificial. De acordo com o advogado especialista em direito digital Fabrício Polido, a inteligência artificial consegue fazer extração de dados disponíveis publicamente na internet, ajudando a identificar quaisquer formas de falsificações ou omissões no processo de habilitação ou registro da candidatura. A IA permite uma capacidade maior de análise de documentos relacionados às candidaturas, às declarações de bens, certidões criminais, comprovantes de filiação partidária, identificar determinadas inconsistências ou irregularidades daquele determinado candidato, como, por exemplo, o cruzamento de informações que apurem aqueles casos ou situações envolvendo a lei da ficha limpa, a verificação de informações que permite que ferramentas de IA sejam utilizadas para checar e verificar
veracidade de informações, comparando com bancos de dados públicos. As eleições municipais no Brasil estão previstas para os dias 6 e 27 de outubro. Com isso, propagandas e campanhas políticas passam a divulgar informações sobre os candidatos e suas propostas. Segundo o Ministério Público, o objetivo da inteligência artificial é dar celeridade ao processo de avaliação e eventual impugnação de candidaturas pelos promotores de justiça. Segundo o órgão, essa tarefa era feita por um membro do próprio Ministério que pesquisava manualmente o nome de cada candidato em diferentes sistemas de informações. Reportagem Lívia Azevedo. Rio das Ostras Previdência, no município de Rio das Ostras, no estado do Rio, abriu credenciamento para médicos especialistas em psiquiatria, ortopedia, neurologia, cardiologia e otorrinolaringologia para prestar serviços de perícia médica aos servidores públicos municipais. Os profissionais atuarão na sede da autarquia previdenciária, integrando a equipe da junta médica que se encontra uma vez ao mês. Os interessados devem comparecer na sede do Ostraprev até 14 de setembro, uma sexta, para preencher o requerimento de credenciamento e entregar cópias da carteira de identidade, cadastro de pessoa física, o CPF, registro profissional no Conselho Regional de Medicina e do diploma de graduação em medicina. Também serão aceitos os títulos de especialização e pós-graduação devidamente reconhecidos pelos conselhos, sociedades ou associações médicas. Segundo o edital de credenciamento publicado no Jornal Oficial da Prefeitura, é necessário que o candidato tenha, no mínimo, 2 anos de prática na área de atuação. Não é necessário que o interessado esteja trabalhando na rede pública de saúde do município. O Ostraprev fica na extensão do Bosque. Da Global Serviços Comerciais, Gilvan Costa. Para avançar na implementação das ações voltadas para a equidade racial em todas as regiões do país, o Ministério da Saúde lançou o Inquérito para Diagnóstico da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. Até o dia 15 de setembro, o documento pode ser preenchido pelos gestores municipais e estaduais de saúde, referências técnicas para o tema e qualquer outro representante indicado dos 5.570 municípios. Os municípios que concluírem o inquérito terão acesso a informações sobre o nível de implementação nos seus territórios que vão auxiliar no planejamento de medidas eficazes. Para promover o intercâmbio de experiências exitosas, boas práticas serão compartilhadas. Para mais informações sobre o assunto, está disponível o webinário de lançamento do Inquérito para o Diagnóstico da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra nos municípios brasileiros. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim. Índice Geral de Preços 10, o IGP-10, sobe 0,72% em agosto, depois de avançar 0,45% em julho. O índice calculado pela Fundação Getúlio Vargas, a FGV, acumula alta de 2,36% no ano e de 4,26% em 12 meses. De acordo com o economista do Instituto Brasileiro de Economia da FGV, André Braz, o reajuste de combustíveis, autorizado pela Petrobras em julho, foi integralmente refletido no IGP-10. Os impactos também ocorreram no Índice de Preços ao Produtor Amplo, IPA, e no Índice de Preços ao Consumidor, o IPC, complementa o economista. No IPA, que mede a variação dos preços no atacado e responde por 60% do índice geral, a alta foi de 0,84% em agosto. Já o IPC responde por 30% do índice geral e subiu 0,33% no mês. No caso do Índice Nacional do Custo da Construção, o INCC-10, o avanço foi de 0,59% em agosto. Tanto o IPA quanto o IPC e o INCC-10 tiveram altas superiores às verificadas no mês anterior. O IGP-10 calcula os preços ao produtor, consumidor e na construção civil
entre os dias 11 do mês anterior e 10 do mês de referência. Da Rádio 2, siga Eichmeier. Sobradinho Restaurante Grill e Pizza. Há mais de 20 anos na Avenida Alberto Braune 98, centro de Nova Friburgo. Refeições deliciosas de segunda a sábado, com atendimento especial para empresas. Destaques: prato executivo com guaravita grátis e self-service com churrasco. No fim do dia, pizzas artesanais com massa de aipim. Pagamento por cartões ou Pix. Peça pelo WhatsApp 22 997 652 003. Sobradinho Restaurante Grill e Pizza. Tradição e sabor no seu dia.